Olá, a gente está de volta com o Amazônia em Debate. Nós agora vamos ter uma participação especial via Skype do coordenador de monitoramento de queimadas do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Dr. Alberto Setzer. Ele está lá em São José dos Campos. Boa noite. Qual é a avaliação que o senhor faz dos focos de queimada na Amazônia como um todo? Ok, boa noite a todos vocês. Com relação à sua pergunta, a primeira coisa que nós temos que levar em conta é que ainda é um pouco cedo para falar do contexto geral de 2013, tá? Se eu pegar em comparação com o ano passado, o que nós temos no momento representa apenas cerca de 5%, no máximo 10% de tudo que ainda vai ocorrer pela frente. Mas, por enquanto, a situação é bastante animadora, falando da Amazônia como um todo. Nós temos aí uma redução de cerca de 30% nas detecções, se compararmos com o mesmo período do ano passado, ou seja, de 1º de janeiro até o dia de hoje, 30 de julho. O único estado da Amazônia, aliás, praticamente de todo o Brasil, que tem mostrado um certo aumento, aliás, um aumento significativo, é o estado do Amazonas. Mas, como eu indiquei, nós estamos muito no começo dessa partida, desse jogo, para poder prever como é que vai ser o fechamento aí da contagem. Isso. Perdi você. Acho que tivemos uma interrupção. Opa, pois bem, eu queria saber qual é o indicativo que nós temos que, de fato, o Amazonas vem aumentando cada vez mais essa escalada do desmatamento aqui na Amazônia. Me entende agora? Ok, agora voltou a conexão. Então, nós trabalhamos com cerca de 10 satélites que geram em torno de 200 imagens por dia, que são utilizadas para a detecção de focos de queimadas em todo o país. Por enquanto, de todos os estados da Amazônia, o estado do Amazonas é o único que está indicando um aumento nesse número de detecções, considerando o ano passado, que por sinal foi um ano de queimadas muito intensas, né? Então, a indicação que nós temos é sempre pelo satélite, cabendo lembrar que estamos bem no início da estação de seca, da estiagem, da estação de queimadas. Então, o que nós temos ainda é um sinal muito pequeno de tudo que vem pela frente. Por enquanto, temos cerca só de 5 a 10% de tudo que vai ocorrer ainda nos meses de agosto, setembro e outubro. Qual a região do Amazonas que inspira mais cuidado? Então, falando só do estado do Amazonas, nós temos que dividir em duas condições. No momento, no presente, nós estamos observando muitos focos ao longo do rio Amazonas. Hoje, por exemplo, tem muitos focos na região de Tefé, está até chamando a atenção. Por outro lado, agora no mês de agosto, de setembro, a atenção para o monitoramento vai se deslocar mais para o sul do estado, né? Principalmente aquela região mais próxima de Rondônia, ao longo da Transamazônia, que é onde estamos presenciando um aumento na expansão agrícola, na ocupação da terra. Acho que isso foi mencionado agora há pouco pelo pessoal que me antecedeu na entrevista. Acredita que essa pressão ela vem justamente aí dos estados de Rondônia, do Pará, porque o estado do Amazonas não tem a sua economia centrada na exploração madeireira, não tem uma indústria madeireira solidificada a ponto de ser expoente no PIB do estado. Olha, muito complicado falar sobre essas razões. Podemos dar um exemplo do que aconteceu no Pará no ano passado, onde houve um descontrole no número de queimadas e desmatamento, isso no sul do estado, que só foi controlado com uma intervenção de uma força-tarefa coordenada aí por várias agências federais. É difícil dizer o que está acontecendo realmente no sul do Amazonas. Uma coisa é aquela noção que nós temos das atividades autorizadas, das atividades legais,
legais. Outra situação é a realidade que muitas vezes não se prende tanto às regras. Temos que lembrar que praticamente 95% ou até mais do que 95% de todo o desmatamento que nós tivemos no Brasil foi feito de forma ilegal e continua sendo feito de forma ilegal. É uma situação complicada de você analisar apenas olhando as imagens de satélite, que é o nosso ponto de vista aqui no INPE. Eu queria agradecer a sua participação, doutor Alberto Setzer, que é coordenador do monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse indicativo que o senhor nos dá serve como referência principalmente para as autoridades locais desse crescimento das queimadas na Amazônia e essa colocação do Amazonas em primeiro lugar nos focos de queimada. Muito obrigado, boa noite ao senhor aí em São Paulo e em São José dos Campos. Boa noite, eu que agradeço. Até a próxima. Agora, esse troço que preocupante o que mas eu queria fazer uma correção. Coloca aqui para a gente. Nós não estamos em primeiro lugar nos focos de queimada. Nós nos mantemos ocupando aquela quarta, quinta colocação. O que o doutor Alberto falou é que em relação a um período anterior, para o estado do Amazonas, para o índice do Amazonas, houve um crescimento de 30%. Mas nós não estamos liderando. Os focos de calor são liderados pelos estados do Pará e do Mato Grosso. Eu queria, inclusive, fazer um pequeno esclarecimento a respeito do que o doutor Alberto falou, que apareceu recentemente as imagens dos últimos 2 dias, por exemplo, em Tefé. O que acontece em Tefé? Existem vários pequenos imóveis, onde o nosso caboclo faz a roça, eles estão muito vizinhos e no entorno da cidade de Tefé, da área urbana de Tefé. Então, ali, certamente, já foi possível fazer a detecção. Crescimento em Tefé. Mas ele circunda, na verdade, ele circunda, na verdade, a cidade de Tefé. Por isso que é bom sempre, aquilo que você vê nas imagens de satélite também aquela verificação em campo e aquela constatação, monitoramento que a gente deve fazer, a gente que mora aqui que deve de fato fazer. Pois é aquilo que ele falou, eu perguntei quais são os indicativos, ele disse não, nossa tarefa aqui é observar as imagens de satélite, agora as causas e efeitos desse fenômeno é impossível você detectar a partir de fotos de satélite, não é verdade? Verdade. Nós temos o que do ponto de vista assim, ele falou muito corretamente que nós estamos no início de um período de verão. Nós temos essa ação de queimadas e esses registros de desmatamento, 39%, quase 40% ano passado, principalmente no segundo semestre, ocorreu nas áreas de assentamento do governo federal, nas áreas do INCRA. Né? Quer dizer, há um problema também de monitoramento, por isso que eu disse. Nós não podemos fazer sozinho esse monitoramento, esse acompanhamento. Existe uma parte também que é de responsabilidade, que é aquela questão do assentamento, de assistir aos produtores, ele deve ser feito na sua plenitude. Vamos agora para mais um intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouco com o Amazônia em Debate.